Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No dia 23 de agosto de 1939, há exatos 85 anos, era assinado em Moscou o Pacto Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha nazista e a União Soviética. O título desse acordo carrega os nomes de Joachim von Ribbentrop, o ministro alemão de Negócios Estrangeiros, e o de Vyacheslav Molotov, o chanceler soviético. Esse documento, oficialmente denominado Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, seria rompido unilateralmente em 22 de junho de 1941, quando Adolf Hitler ordenou a invasão da primeira pátria socialista. A assinatura do pacto Ribbentrop-Molotov causou frisson por todo o mundo. O nazismo, liderado por Adolf Hitler, tinha deixado muito claro, desde os anos 20, que o bolchevismo, o comunismo, era seu maior inimigo. Além disso, a estratégia alemã de expansão imperialista, sob o seu comando, voltava-se para a Europa Oriental e o próprio território soviético. Era a concretização do conceito de Lebensraum, espaço vital em alemão, conceito desenhado por Friedrich Ratzel, um dos fundadores da geopolítica. Para os alemães, para os nazistas, a Alemanha tinha dois grandes objetivos externos: restaurar as fronteiras germânicas de 1914, perdidas com a derrota na Primeira Guerra Mundial, e marchar ao leste, para controlar mercados, forças de trabalho e riquezas minerais que pudessem fortalecer o imperialismo alemão em seus planos hegemonistas. A União Soviética, portanto, teria que ser destruída, tanto por motivos ideológicos, já que encarnava a perspectiva de uma revolução anticapitalista em escala mundial, quanto por razões especificamente geopolíticas. Não era de se espantar, assim, que o pacto Ribbentrop-Molotov tenha provocado perplexidade à direita e à esquerda. Vozes liberais, conservadoras e reacionárias até hoje exibem esse episódio, o pacto Ribbentrop-Molotov, como demonstrativo da proximidade entre nazismo e comunismo. O Parlamento Europeu, em 19 de setembro de 2019, aprovou um documento com o seguinte teor, abre aspas, a Segunda Guerra Mundial, a mais devastadora da história europeia, foi o resultado imediato do infame Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, e dos seus protocolos secretos, através dos quais dois regimes totalitários que partilhavam a conquista do mundo dividiam a Europa em duas zonas de influência, fecha aspas. Esse documento foi aprovado há 5 anos atrás, basicamente afirmando que entre a União Soviética e o nazismo havia identidade ideológica e acordo estratégico, reescrevendo a história da Segunda Guerra Mundial. De acordo com esse ponto de vista, o ponto de vista aprovado pelo Parlamento Europeu, teria sido o acordo de 1939 que provocou a guerra, com as democracias liberais reagindo contra a cumplicidade totalitária. Hitler teria atacado a União Soviética em 1941 porque o fracasso em derrotar o Reino Unido e a entrada dos Estados Unidos em combate teriam empurrado Berlim para o leste, ao mesmo tempo que forçava Moscou a se aliar com o Ocidente para deter o avanço nazista. Essa é a versão dos defensores dessa resolução do Parlamento Europeu. Mas também dissidentes soviéticos como Leon Trotsky consideraram aquele acordo, o Pacto Ribbentrop-Molotov, uma infâmia, uma aliança pérfida, prova cabal da traição de Stalin à causa da Revolução Mundial. Mesmo sem alcançar reação semelhante a essa de Trotsky, também nas fileiras dos partidos comunistas vinculados a Moscou, também nas fileiras desses partidos mundo afora, o mal-estar foi intenso, conduzindo a desfiliações
e rupturas. Mas somente é possível analisar o Pacto Ribbentrop-Molotov se olharmos para o processo histórico que o antecede e depois refletirmos sobre os seus reais efeitos no que diz respeito aos resultados da Segunda Guerra Mundial. O ponto de partida dessa história, da história do Pacto Ribbentrop-Molotov, é a ascensão de Adolf Hitler ao governo alemão em 30 de janeiro de 1933 e a consolidação da sua ditadura com a aprovação da Lei de Concessão de Plenos Poderes, aprovada em 23 de março do mesmo ano, 1933. O estabelecimento da tirania nazista, seguida por uma perseguição implacável aos comunistas, seria elemento decisivo para a revisão da linha política seguida pela direção soviética e pela Terceira Internacional, a Internacional Comunista, desde 1928. No período anterior, de 1928 a 1933, havia prevalecido na Internacional Comunista a compreensão de que se estaria diante de um segundo período revolucionário, que a partir de 1928 se abria um segundo período revolucionário. O primeiro período revolucionário teria sido imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, durante o qual, como sabemos, foi vitoriosa a Revolução Russa de 1917. Com a derrota da Revolução Alemã, em 1923, no entanto, ocorreria um ciclo de estabilização capitalista, que supostamente teria sido rompido 5 anos depois, em 1928, repito, ali se abriria um segundo ciclo revolucionário, segundo a Internacional Comunista. Essa análise de que, a partir de 1928, estava aberto um novo ciclo revolucionário, essa análise levaria os dirigentes comunistas ao entendimento que a derrubada dos estados burgueses voltava à ordem do dia. Nessa lógica, deveriam ser combatidas e destruídas todas as correntes que tentassem preservar o poder dos capitalistas, mesmo com um viés reformista, como era o caso da social-democracia alemã. O nazismo, ao menos até o início dos anos 30, era visto como um perigo marginal, com poucas chances de assumir a liderança de um bloco contra-revolucionário. A partir de 1933, no entanto, ficou claro que esse prognóstico estava equivocado. O comando da Internacional Comunista, sob a liderança de Stalin, propõe uma nova tática, a das frentes populares. O nazismo e o fascismo passavam a ser considerados os inimigos principais. O nazismo, como eu já disse, assume o poder na Alemanha em 1933 e o fascismo o havia feito na Itália em 1922. A Internacional Comunista, se autocriticando da linha anterior, estabelece, portanto, essa tática da frente popular, com o nazismo e o fascismo passando a ser os principais inimigos, contra os quais deveriam se unir todas as correntes de esquerda, incluindo as mais moderadamente reformistas. Um novo período revolucionário dependeria dessas frentes populares derrotarem a extrema-direita e isolarem os partidos burgueses, permitindo que os partidos operários unidos, comunistas e sociais-democratas, chegassem ao governo como campeões da luta antifascista, uma linha bem diferente daquela que foi aplicada anteriormente. Essa reorientação também teve reflexos, desde 1934, sobre a diplomacia soviética, com a busca incessante de acordos internacionais que pudessem debilitar a Alemanha nazista, cujas intenções bélicas contra o primeiro Estado socialista eram públicas e notórias. Isolada desde a sua vitória em 1917, submetida a ataques militares e sanções de todos os governos capitalistas, a União Soviética não poderia contar a curto e médio prazos com triunfos revolucionários em outros países europeus que permitissem furar o cerco imperialista a qual estava
submetida. Sua sobrevivência, a sobrevivência da União Soviética, dependia, como havia sido concluído desde 1923 pelo grupo bolchevique liderado por Stalin, da capacidade de construir um sistema socialista moderno por conta própria, de acordo com um conceito que entraria para a história como a teoria da construção do socialismo em um só país. A tradição marxista compreendia a revolução como um fenômeno internacional, e assim os bolcheviques a defendiam o conceito de revolução como mundial. No entanto, depois que a Revolução Alemã é derrotada em 1923, Stalin, sucessor de Lenin no comando do Partido Bolchevique, desenvolve essa teoria de que, por um certo período histórico, o socialismo seria construído apenas na União Soviética, que a União Soviética não seria socorrida pela Revolução Mundial. Ela teria que andar com as suas próprias pernas, resolver seus próprios problemas, cercada pelo imperialismo por todos os lados. A consolidação do poder nazista na Alemanha, contudo, quando as debilidades econômicas e militares da União Soviética estavam longe de terem sido superadas, induzia o comando soviético a procurar alianças com democracias liberais que estivessem dispostas a lutar contra Hitler. Na medida em que já não se esperava mais processos revolucionários a curto e médio prazo, a diplomacia soviética passou a atuar com o objetivo de deter ou de isolar qualquer risco de agressão nazista, passou a atuar para estabelecer alianças com as democracias liberais, de modo a impedir que a Alemanha atacasse a União Soviética ou de forma a estabelecer uma aliança militar para enfrentar um eventual ataque alemão. Não era uma tarefa fácil essa de buscar alianças com as democracias liberais, de tão ácida a hostilidade de todos os estados capitalistas contra a jovem república socialista, com o claro objetivo de destruí-la. Os anos 20 tinham sido duríssimos, desde o fim da Guerra Civil de 1918 a 1921, na qual 14 governos imperialistas enviaram tropas para apoiar as forças contra-revolucionárias internas, finalmente abatidas depois de um sangrento conflito de quase 4 anos. Mas não parou por aí. Com um golpe de Estado em maio de 1926, chega ao poder na Polônia o Marechal Piłsudski, que se recusa a assinar um tratado de paz com Moscou. No mesmo ano, a Grã-Bretanha rompe relações comerciais e diplomáticas com a União Soviética, com setores da burguesia pressionando a França para seguir pelo mesmo caminho. O fascismo governava a Itália desde 1922 e correntes liberais não escondiam sua simpatia por um regime político que se demonstrava tão competente em esmagar as organizações revolucionárias e implementar as reformas de interesse do capital. Sequer com a ascensão de Hitler na Alemanha, esse flerte entre liberalismo e fascismo seria facilmente rompido. Os setores liberais e conservadores da burguesia eram radicalmente anticomunistas e sua disposição natural era formar coalizões abertas ou encobertas com a extrema-direita para salvaguardar os estados burgueses do perigo vermelho, da ameaça bolchevique. A União Soviética, integrando a Liga das Nações desde 1926, a partir de meados dos anos 30, tentaria fazer desta entidade, a Liga das Nações, um instrumento para combater o nazifascismo, mas sem sucesso. Os governos da Grã-Bretanha e da França barravam qualquer tentativa mais clara nesse sentido. Com a Guerra Civil Espanhola, ficaria ainda mais nítido como era limitado o compromisso democrático das potências capitalistas europeias. Vamos falar um pouquinho de Espanha. A Frente Popular, uma coalizão de socialistas, comunistas e outras correntes de esquerda, incluindo correntes
bem moderadas, a Frente Popular vence as eleições na Espanha, eleições realizadas em fevereiro de 1936, e constitui um novo governo. Mas no dia 17 de julho daquele ano, um golpe de Estado comandado por generais reacionários tentou derrubar o governo da Frente Popular e desatou um sangrento conflito interno que duraria até 1º de abril de 1939. O conflito seria selado com a vitória das forças de extrema-direita na Espanha. A Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler apoiariam abertamente os chamados nacionalistas, que eram comandados pelo general Francisco Franco. O general Francisco Franco seria ditador da Espanha até sua morte, seria ditador da Espanha de 1939 a 1975. A Alemanha nazista e a Itália fascista ajudaram os nacionalistas de Franco, fornecendo armas, munições e participando diretamente de muitas ações militares dos nacionalistas contra o governo da Frente Popular. A União Soviética, apesar das dificuldades logísticas, não apenas seus problemas internos de desenvolvimento, mas também o fato de que a União Soviética estava muito longe da Espanha, a União Soviética, apesar dessas dificuldades logísticas, prestou ampla ajuda militar aos republicanos, que eram, como eram denominados, os defensores da Frente Popular ou da Segunda República. A Internacional Comunista constituiria as Brigadas Internacionais, integradas por mais de 35 mil militantes para lutar na Espanha ao lado dos republicanos. Nessas brigadas internacionais estavam 19 brasileiros. É uma bela história que um dia eu quero contar, os brasileiros nas brigadas internacionais na Espanha. A França, mesmo governada pelo socialista Léon Blum, cruzou os braços, submetendo-se às pressões britânicas. O Reino Unido, conduzido pelos conservadores, exigiu neutralidade de todos os países europeus diante da Guerra Civil na Espanha, no que foi seguido por todos os governos liberais e conservadores do continente. De fato, a Guerra Civil Espanhola foi um teste importante para entender o comportamento das democracias liberais. Se atacadas pelo nazifascismo, poderiam reagir e até se aliar aos soviéticos, mas o seu pendor era evidentemente o de evitar o confronto contra Hitler e Mussolini a qualquer custo, até porque esses dois faziam o serviço sujo que a burguesia liberal lhes terceirizava. Os pactos militares e de não agressão com a Alemanha os pactos militares e de não agressão que a Alemanha vinha assinando com as democracias liberais também preocupavam os soviéticos, notadamente o Tratado da Alemanha com a Polônia, em 1934, e o Acordo Naval da Alemanha com o Reino Unido, em 1935. O Ocidente europeu dava claros sinais de que poderia facilitar a vida de Hitler e trocar garantias de não agressão por salvaguardas a um eventual ataque massivo contra a União Soviética. Mas o episódio diplomático mais relevante para entendermos aqueles movimentos em curso aconteceria em 1938, quando se reúne, em 29 de setembro, a Conferência de Munique, na Alemanha, com a participação dos próprios anfitriões, mais Grã-Bretanha, França e Itália. O tema era os Sudetos da Tchecoslováquia, que Hitler desejava anexar e onde viviam mais de 3 milhões de alemães étnicos. O governo nazista já tinha incorporado a Áustria, já tinha anexado a Áustria em março daquele ano, em março de 1938, mas as suas ambições expansionistas eram incessantes. Apenas a União Soviética se colocou ao lado do governo de Praga, disponibilizando 70 divisões em estado de alerta, que poderiam atravessar a Polônia. A União Soviética não tinha fronteira com a Alemanha, necessitaria de autorização para atravessar a Polônia e oferecer, não tinha fronteiras com a Tchecoslováquia,
teria que atravessar a Polônia para chegar na Tchecoslováquia e oferecer apoio militar contra Hitler, se Grã-Bretanha e França se dispusessem a proteger a Tchecoslováquia ameaçada pelos nazistas. Mas essa não era a intenção de Édouard Daladier, primeiro-ministro da França, do Partido Radical, ala direita da Frente Popular que governou o país de 1936 a 1940, e tampouco de seu colega britânico, o conservador Neville Chamberlain. Nenhum dos dois, nem o primeiro-ministro da França, nem o primeiro-ministro do Reino Unido, queriam proteger a Tchecoslováquia. Ambos apostavam numa política de apaziguamento de Hitler e cederam à sua reivindicação territorial, assinando o Pacto de Munique junto com o próprio ditador nazista e o italiano Benito Mussolini. Estava clara, para além da tentativa de amansar Hitler com concessões, qual era a estratégia dominante da burguesia europeia: evitar conflitos com o nazismo para que a Alemanha voltasse sua máquina industrial e militar para o leste, aceitando até mesmo o sacrifício da Polônia, desde que o nazismo direcionasse seu expansionismo contra a União Soviética. A destruição do Estado soviético era interesse comum das democracias liberais e do nazifascismo. No mais, finalizada uma eventual operação de guerra e ocupação contra a União Soviética, os nazistas poderiam estar enfraquecidos. E então, somente então, a Grã-Bretanha e a França teriam melhores condições para um acerto de contas contra Berlim. Stalin logo se deu conta da estratégia e multiplicou as tentativas de chegar a um entendimento diplomático com as democracias liberais. A situação soviética era frágil e seus dirigentes tinham plena consciência disso. Precisavam de alianças militares para suportar uma possível guerra contra a Alemanha, ou de tempo para se prepararem mais adequadamente, desenvolvendo a indústria de defesa e todas as cadeias logísticas necessárias para um confronto de grande escala contra uma potência imperialista do porte germânico. Mesmo depois do Pacto de Munique, em 1938, Stalin continuou insistindo em um acordo com Grã-Bretanha e França, até praticamente às vésperas de estourar a Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939. Documentos liberados há cerca de 15 anos comprovam, por exemplo, que apenas 2 semanas antes do conflito, em uma reunião no Kremlin, no dia 17 de agosto de 1939, autoridades soviéticas apresentaram uma proposta audaciosa aos representantes franceses e britânicos. O então ministro soviético da Defesa, Marechal Clement Voroshilov, afirmou que seu país estava pronto para colocar na fronteira alemã, novamente, caso a Polônia autorizasse a passagem por seu território, a União Soviética estaria disposta a colocar na fronteira alemã 120 divisões de infantaria, cada qual com cerca de 19 mil homens, 16 divisões de cavalaria, 5 mil peças de artilharia pesada, 9.500 blindados e 5.500 aviões de combate e bombardeios. Paris e Londres jamais responderam a essa oferta. Era cada vez mais evidente sua intenção, a intenção do Reino Unido e da França, de lavar as mãos e induzir o nazismo à guerra contra o Estado socialista, contra o primeiro Estado socialista. Mas uma outra possibilidade despontou naquele cenário delicado. O comando alemão, considerando estratégico o controle da Polônia ao leste, até para estabelecer suas forças na fronteira com a União Soviética, o comando alemão, além de querer controlar a Polônia, também queria evitar uma guerra em 2 frentes. Um ataque ao território polonês,
que era absolutamente indispensável para atacar a União Soviética, um ataque ao território polonês certamente mobilizaria os grandes aliados de Varsóvia, a Grã-Bretanha e a França. Abrir guerra contra Stalin ao mesmo tempo poderia ser um grave erro, pois colocaria a Alemanha em ação militar, tanto ao Oriente quanto ao Ocidente. A Alemanha teria que conduzir duas frentes de guerra. Nessas circunstâncias, ciente das dificuldades militares e diplomáticas dos soviéticos, Hitler coloca representantes seus para sondar Moscou acerca de uma hipótese inusitada. Um tratado de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética que desse liberdade a Berlim para atacar a Polônia e se lançar em guerra contra os estados que tinham triunfado na Primeira Guerra. Hitler oferece à União Soviética um acordo com essas características. A possibilidade de atacar a Polônia sem que a União Soviética defendesse esse país e a condição da Alemanha desatar uma guerra no Ocidente sem ter combates ao Oriente. Afinal, a recuperação de territórios alemães anexados pela França depois do Tratado de Versalhes, além do cancelamento das indenizações impostas por esse mesmo acordo, era um pilar fundamental no discurso ultranacionalista que permitira a ascensão de Hitler ao poder. O ditador nazista, por outro lado, depois do Pacto de Munique, estava convencido que as lideranças ocidentais eram hesitantes e ineptas, amedrontadas e conciliadoras. Voltar-se contra a França e a Grã-Bretanha, em primeiro lugar, pareceu-lhe mais promissor do que enfrentar de cara um país com menor capacidade econômica, é verdade, mas altamente mobilizado e que vinha sendo capaz de realizar façanhas em todos os terrenos, como era o caso da União Soviética. Diante do fracasso das negociações com Londres e Paris, Stalin resolve abrir conversações imediatas com os emissários de Hitler. A rodada definitiva de conversas ficou marcada para Moscou. A Alemanha estaria representada por seu ministro de Negócios Exteriores, a quem eu já me referi, Joachim von Ribbentrop, que chegou à capital soviética em 21 de agosto de 1939. Além do compromisso de paz entre os dois países, estavam sobre a mesa interesses territoriais e de segurança. Em troca de deixar o nazismo com as mãos livres para atacar a Polônia, a União Soviética reivindicava uma parte dessa nação, o controle sobre os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia e a Finlândia. Era claro o objetivo dos dirigentes soviéticos de criar um cinturão de proteção por toda a sua fronteira ocidental, afastando forças militares estrangeiras dos centros nevrálgicos de seu território. O plano de Hitler, em uma primeira etapa, era ocupar a Polônia e a Europa Ocidental, unificando todo o campo capitalista do continente sob o seu comando. O plano de Stalin, era ganhar tempo e espaço para completar o amadurecimento da indústria soviética de defesa e preparar o país para uma guerra de proporções jamais vistas, porque Stalin e a direção soviética sabia que a guerra contra os alemães era inevitável e que, quando ela acontecesse, seria a maior guerra de toda a história. O acordo assinado em 23 de agosto de 1939, há 85 anos, sob o apelido de Pacto Ribbentrop-Molotov, garantia os interesses de ambos lados. A Segunda Guerra Mundial começaria 9 dias depois da assinatura desse pacto, com a invasão da Polônia. Alguns mitos foram criados a respeito desse acordo. O primeiro deles é acerca da suposta ilusão de Stalin sobre a duração do pacto. Vozes de direita chegam mesmo a afirmar que Stalin, a partir do acordo, teria se aliado incondicionalmente ao nazismo alemão até a invasão de 1941.
Estudiosos de esquerda, alguns estudiosos de esquerda, também afirmam algo nesse sentido. No entanto, vasta documentação comprova que o líder soviético jamais teve ilusões sobre a sustentabilidade da paz. Para quem quiser aprofundar informação a esse respeito, eu recomendo o livro Um Stalin Desconhecido, dos irmãos Zores e Roy Medvedev, Insuspeitos Críticos do Chefe Bolchevique, uma obra publicada pela editora Record e que pode ser encontrada em sebos. Ela saiu do catálogo da editora. Também sugiro o livro Stalin, uma biografia política, do historiador Isaac Deutscher, conhecido seguidor de Trotsky, mais um autor insuspeito. Vamos a um trecho importante. Enquanto Stalin exprimia a Hitler a sua confiança numa conclusão rápida da guerra, seus enviados e agentes no exterior favoreciam toda forma de resistência à nova ordem. Os jornais de Moscou, que antes não poupavam observações irônicas e de desprezo aos aliados, começaram a assumir tom de simpatia na avaliação da Batalha da Inglaterra e a encorajar os franceses na luta contra a dominação nazista. Fecha aspas. Essa citação mostra claramente como, ao mesmo tempo que Stalin buscava preservar o pacto Ribbentrop-Molotov pelo tempo mais longo possível, como ao mesmo tempo que se buscava preservar esse pacto, a União Soviética e a Internacional Comunista se empenhavam em construir a resistência contra os alemães nos territórios ocupados. A prova da história é irrefutável. Seriam exatamente os partidos comunistas os grandes bastiões antinazistas em todos os países da Europa, a exemplo de França, Itália, Iugoslávia e Grécia. A diplomacia soviética tinha seus próprios objetivos, mas a ação política da Internacional Comunista, impulsionada pela própria direção soviética, operava também na construção da resistência antinazista nos territórios ocupados pela Alemanha. Não foram os liberais ou os conservadores as grandes forças da resistência antinazista na Europa, e sim os partidos comunistas filiados à Terceira Internacional e aliados de Moscou. Outro mito é de que teria sido praticamente inútil o tempo conquistado com o Pacto Ribbentrop-Molotov, de exatos 668 dias entre a sua assinatura e a invasão nazista da União Soviética em 22 de junho de 1941. Relatórios militares divulgados em diversas obras históricas, no entanto, revelam que em meados de 1941, a indústria militar alemã mantinha a mesma capacidade de 1939, revelando até sinais de desgaste e decadência em vários setores, enquanto a produção militar soviética crescia em ritmo acelerado, ao ponto de acumular mais tanques e aviões em 1941 que a Alemanha nazista. Ao mesmo tempo, os dirigentes soviéticos transferiram, nesses 668 dias, grande parte da sua indústria de defesa para fora de Moscou, Leningrado e outras regiões centrais, ampliando as medidas de proteção para o seu arsenal. Essas e outras providências militares foram construindo condições novas para a guerra decisiva entre soviéticos e nazistas, condições muito diferentes daquelas que existiam em 1939. Nesses 668 dias, a União Soviética se prepara não apenas militarmente, mas também econômica e socialmente para enfrentar uma guerra de enorme envergadura que estava evidentemente no horizonte. Treinamento dos seus soldados, posicionamento das suas tropas, localização da indústria de defesa, intensificação do desenvolvimento industrial militar e uma série de outros preparativos foram sendo adotados nesses 668 dias adicionais conquistados a partir do Pacto Molotov-Ribbentrop. Quando
começa a invasão nazista contra a União Soviética em 1941, em 22 de junho de 1941, com a Operação Barbarossa, o equilíbrio de forças entre a União Soviética e a Alemanha já se modificara substancialmente se comparado com 1939. O nazismo iria se defrontar contra um Estado capaz de mobilizar gigantescos recursos bélicos, humanos e morais, que acabariam por levar à derrocada de Hitler exatamente no território soviético, quando o poderoso exército nazista é batido pelo exército vermelho. O resto é história. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que Opera Mundi vem sofrendo ataques seguidos do lobby sionista desde que iniciou a cobertura da ofensiva de Israel contra o povo palestino. Nós seguimos lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas nós precisamos de ajuda para manter a nossa cobertura jornalística, não apenas acerca da questão palestina, mas fundamentalmente de todos os principais assuntos internacionais que nos afetam. Opera Mundi, para poder melhorar suas condições de sustentação e para oferecer um jornalismo cada vez com melhor qualidade, a Opera Mundi está lançando uma campanha de arrecadação e você pode ajudar com menos de R$100 por mês. Até o dia 31 de agosto, aqueles que fizerem assinaturas solidárias semestrais no valor de R$60 mensais, em nosso site, quem fizer essa assinatura, o nosso site é omundi.news/Palestina Livre. Quem fizer uma assinatura semestral no valor de R$60 mensais em nosso site, receberá uma camiseta exclusiva da Palestina Livre, pela Palestina Livre, com ilustração do cartunista Carlos Latuf. E quem fizer uma assinatura anual no valor de R$75 mensais, receberá a camiseta e um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, de minha autoria. Fazendo essa contribuição, vocês nos ajudam a seguir cobrindo o mundo com um olhar crítico e independente, seja na luta do povo palestino, seja na questão venezuelana ou em quaisquer outros rincões do planeta em que os povos se mobilizam pela sua liberdade. Vocês aderindo à nossa campanha de finanças, vocês permitirão que essa nossa cobertura se sustente e fique cada vez melhor. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Primeiro quero agradecer aqui que Revilaca Freitas é um novo membro do canal. Felipe Souza, que fez uma generosa contribuição de R$100 no Superchat. Felipe comenta: muito obrigado, Breno, por nos ajudar a trazer temas que a grande mídia não quer abordar ou aborda de maneira errada. Muito obrigado por me ajudar a sair do paradigma neoliberal sionista. Seu trabalho faz muita diferença nas nossas vidas. Puxa, Felipe, muito obrigado, não só pela sua contribuição, aliás, obrigado principalmente por suas palavras. A Conceição Lima, que é membro do canal há 6 meses e também fez aqui uma contribuição no Superchat. Breno, todas essas construções táticas de Stalin foram fundamentais para vencer os nazistas lá na frente? Sim, Conceição, eu considero que foram decisivas. Eu acho que o Pacto Ribbentrop-Molotov, que é o tema do nosso programa de hoje, o Pacto Ribbentrop-Molotov teve um papel essencial. Esses quase 2 anos que a União Soviética conquistou de tempo foram decisivos para que ela estivesse preparada para enfrentar a invasão nazista que ocorreria em 1941. Foram 2 anos febris de uma atividade incessante da economia soviética, do Estado soviético, para se preparar para a guerra. É claro que nós não temos como apresentar uma prova contrafactual. E se não tivesse feito o acordo Ribbentrop-Molotov, a União Soviética teria perdido a guerra? Não há como provar isso. Mas é evidente que as condições soviéticas 2 anos antes, em 1939, eram muito piores do que em 1941. As vulnerabilidades militares da União Soviética eram bastante maiores 2 anos antes
da data em que efetivamente começou a invasão alemã, que foi 22 de junho de 1941. Portanto, eu considero que o pacto Ribbentrop-Molotov... Alô, pronto, voltamos. Desculpe, tive um pequeno problema técnico aqui, mas já regressamos. Então, retomando a resposta à Conceição Lima, só para concluir, não é? Então, eu considero que o pacto Ribbentrop-Molotov ele foi essencial para que a União Soviética se preparasse melhor para a guerra que viria. Não é? Esses foram 2 anos decisivos na preparação militar e econômica, e também político, social, moral, da União Soviética para travar aquela guerra, para travar aquele combate. O Álvaro Frota, que é novo membro do canal, pergunta: o grande e criminoso erro foi a decisão de Stalin de proibir a Internacional Comunista de fazer qualquer crítica a Hitler durante a duração do pacto. Não houve essa proibição, Álvaro. Você pode pesquisar, que você verá que as publicações da Internacional Comunista mantinham as críticas a Hitler. Não é? Você pode até julgar que houve algum arrefecimento das críticas nos primeiros meses do pacto Ribbentrop-Molotov, mas não é real que tenha havido essa proibição. Não consta de nenhuma documentação a esse respeito. Ao contrário, na documentação da Internacional Comunista, seguia firme a crítica ao nazismo. E a partir de 1940, quando o nazismo já havia ocupado a França e boa parte da Europa Ocidental, as exortações para que os comunistas organizassem a resistência contra o nazismo apareciam até nos jornais de Moscou. Isso está amplamente comprovado na documentação histórica. Né? Essa proibição da Internacional Comunista de criticar Hitler é uma lenda, é um mito, ela não é verdadeira. Né? E aí Álvaro Frota também diz: na época Stalin também decidiu expurgar e fuzilar 2/3 do oficialado do Exército Vermelho. Foi correto? Novamente, Álvaro, temos que corrigir as informações. De fato, nós tivemos vários oficiais do Exército Vermelho levados a julgamento e executados antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Não tem a ver com o pacto Ribbentrop-Molotov. Aliás, é possível, embora isso tampouco esteja documentado claramente, que um dos motivos do pacto Ribbentrop-Molotov foi para que se pudesse ter tempo para reorganizar o Estado-Maior do Exército Vermelho, que de fato tinha sido esvaziado pelo julgamento e a execução de vários oficiais. Os processos contra os oficiais do Exército Vermelho tinham acontecido mais de um ano antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Foram levados à corte e executados sob acusação de espionagem a favor dos nazistas ou de espionagem a favor do Reino Unido, vários generais soviéticos. Entre eles, um dos mais destacados era o general Tukhachevsky. Né? Historicamente, está provado que vários desses oficiais tinham mesmo relações com os nazistas e com o Reino Unido. Eram todos eles culpados? Os documentos históricos provam que não. Houve bastante injustiças nas condenações. Mas nós temos que entender, sem querer justificar, nós temos que entender o contexto. Havia uma percepção de que um novo ataque contra a União Soviética, uma nova guerra contra a União Soviética era iminente e que, portanto, era necessário expurgar do Exército Vermelho quaisquer oficiais que pudessem funcionar como quinta coluna, né, para usar uma expressão da época, a expressão quinta coluna vem até da própria Guerra Civil Espanhola, para expurgar quem poderia servir de quinta coluna e para fortalecer a disciplina vertical que a direção bolchevique decidiu impor no Estado, no partido, nas Forças Armadas, sob o controle, sob o comando de Stalin. Né? Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, mas nós temos que entender o contexto em que isso foi feito e dissociar os processos contra os oficiais do Exército Vermelho. Foram processos que antecedem o pacto Ribbentrop-Molotov. Esses processos não se vinculam ao pacto Ribbentrop-Molotov. Nós não temos mais perguntas aqui que a produção tenha me passado. Eu vou aproveitar, então, para fazer mais um pequeno comercial.
nós vamos realizar no dia 31 de agosto mais uma edição do Café com História. É uma atividade presencial apenas para assinantes do nosso site ou para membros pagantes do nosso canal no YouTube. É uma atividade que se realiza no último sábado de cada mês. A atividade de agosto vai ser sobre a Revolução Mexicana. É uma atividade em que eu faço uma exposição sobre um tema previamente escolhido pela nossa audiência. Mas para participar presencialmente dessa atividade, precisa ser assinante do nosso site ou precisa ser membro pagante do nosso canal no YouTube. Se você tiver numa dessas duas condições, você pode acessar o nosso site, operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Pode ir lá, você se inscreve como membro, como assinante do nosso site, e lá tem um formulário para você se inscrever para o Café com História. Todo mundo que se inscrever para o Café com História tem direito de levar um acompanhante, não é? E se você quiser ser membro do nosso canal, membro pagante do nosso canal no YouTube, basta ir em youtube.com/omundi e se inscrever, escolhe lá um valor no nosso cardápio de opções e se inscreve como membro pagante do nosso canal. Pessoal, não tendo mais nenhuma pergunta ou comentário por Superchat, eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.